Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas, em especial sobre as plantas briófitas e pteridófitas, para que a gente possa ter aí um momento de maior aprendizado, se dividindo por grupos. Então, as plantas, elas são seres pluricelulares, ou seja, formados por várias células, eucariontes, ou seja, dotados de célula que possui carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo, e também autotróficos, ou seja, capazes de produzir o seu próprio alimento. E elas são autotróficas fotossintetizantes, que significa dizer que elas realizam a fotossíntese, como a gente pode observar aqui nesse esquema na tela. Então, para a realização da fotossíntese, a planta precisa da energia solar. Eu também vou precisar de gás carbônico, que é absorvido aí pelas plantas, principalmente pelas suas folhas. E aí eu vou ter o que? A absorção também de água pelas raízes, de nutrientes, né, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. E então terei a realização da fotossíntese, que é a produção do próprio alimento. E em contrapartida, essa planta também faz o processo de respiração, onde ela passa a liberar o gás carbônico e absorver o gás oxigênio, assim como a gente faz, tá? Aqui a gente tem o esquema de uma célula vegetal, para que a gente possa relembrar, tá bom? Então, a célula vegetal, ela tem parede celular, que é essa parte enrijecida da célula, que funciona como um mecanismo a mais de proteção. Essa parede celular, ela pode ter, geralmente tem aí a celulose, quando a gente está falando de vegetais, tá? E além disso, a gente tem outras organelas, como retículo endoplasmático, os peroxissomos, vacúolos, os cloroplastos, que são bastante falados aqui na parte dos vegetais, que são responsáveis pela coloração das plantas, tá? Entre outras organelas. Então, as plantas, elas podem ser divididas em grupos: criptógamas ou fanerógamas. As criptógamas são as plantas sem semente, as fanerógamas são as plantas com sementes. Nessa aula de hoje a gente vai falar apenas das criptógamas, que são as plantas sem sementes, tá? Em uma outra oportunidade a gente vai falar das fanerógamas, que são as que possuem sementes. Uma outra classificação das plantas é quanto à presença de vasos condutores de seiva. Elas podem ser avasculares, quando não tem vasos condutores de seiva, ou vasculares, quando tem vasos condutores de seiva. As plantas que a gente vai falar hoje envolvem os dois grupos: avasculares sem vasos condutores, que são as briófitas, e vasculares é a partir das pteridófitas. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Professora, mas só tem 4 grupos de plantas? É o seguinte, nós temos vários filos de plantas, então o reino plantar ele é dividido em vários filos, mas esses filos, a nível de educação básica, a gente costuma falar apenas nesses 4, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Agora eu coloquei aqui os filos para que a gente possa visualizar que são vários e que esse que a gente está falando são os grupos, para que a gente tenha uma noção de classificação das plantas, tá? Então, as plantas avasculares, por exemplo, elas se dividem aqui em 3 filos, né? Que é o filo briófita, hepatófita e a dos antóceros. Já os vegetais vasculares, eles se dividem em quem tem semente e quem não tem. Quem não tem semente vão ser quem? As pteridófitas, as licófitas, as esfeófitas, as psilocófitas, tá? E aí, entre os que têm sementes, a gente vai ter as gimnospermas, que tem o filo das coníferas, das cícas, das guinetáceas, das gincobilobas e das angiospermas, que são as antófitas. Então, são vários filos, mas, repetindo, aqui para a educação básica, a gente vai considerar, então, os grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas
são aquelas lá primeirinhas, as que provavelmente são as primeiras que surgiram. E quem são os representantes? Musgos e hepáticas, tá? O musgo, como a gente tem aqui na tela, ele é formado basicamente de 3 partes. Rizóide, que é o que futuramente se transformou em raiz, cauloide, que se transformou em caule, e filóide, que se transformou em folha. Mas ele não chama de raiz, caule e folha, ele chama assim mesmo, rizóide, cauloide e filóide, justamente por ter estruturas mais simples, tá? Bem mais simples. Essas briófitas, elas são dependentes da água, elas não têm vasos condutores, elas são avasculares, elas são criptógamas, ou seja, não têm sementes, então elas atingem tamanhos muito pequenininhos. E como é que vai acontecer então o ciclo de vida delas? A gente tem aqui um esquema desse ciclo de vida das briófitas, certo? A gente vai começar aqui. O que é que eu tenho aqui? Ó, um pé, haste e cápsula. A cápsula 2N, que aí tem a ocorrência da meiose, formação de esporos que vão germinar. E aí eu vou ter aqui os gametângios masculinos, eu vou ter então, através da água, o encontro dos gametas, tá? Que é o gametângio feminino com o gametângio masculino, tá? Aqui o arquegônio, onde a oosfera, que é o gameta feminino, vai se encontrar então com o anterozoide, que é o gameta masculino, dando origem aí de novo à célula 2N, que vai dar origem ao embrião, que vai dar origem a um novo musgo. Nesse caso, a gente está utilizando aqui como exemplo para o ciclo de vida. Então, por que eu digo que é ciclo? Porque observe que ele vai e volta. Então, eu tenho aqui 2 momentos, tá? Eu tenho um momento onde acontece a produção de esporos, que eu digo que é uma fase esporófita, e tem um momento onde acontece a fecundação, que eu digo que é uma fase gametófita. No caso das briófitas, observem que a fase mais duradoura dela vai ser a fase o quê? Gametófita, tá bom? Tá aí, que é a fase onde a gente tem a produção dos gametas. E aí surge essa hastezinha com a cápsula que vai dar origem aos esporos apenas no momento da produção de esporos, tá? Por isso eu digo que nas briófitas a fase duradoura de vida delas é o gametófito. No caso das pteridófitas, foram os primeiros vegetais a apresentarem um sistema de vasos condutores de nutrientes. Um exemplo, as samambaias, tá? As avencas, os xaxins. E aí, como é que acontece o ciclo de vida das pteridófitas? Ela é o contrário das briófitas. A fase duradoura agora não é mais o gametófito, é o esporófito. E essa é fácil da gente lembrar porque quase todo mundo já viu uma samambaia e sabe que lá na folhinha da samambaia existem os sórios. E aqueles sórios têm os pontinhos pretos, que é onde ficam os esporos que são liberados. Então ali é a fase duradoura de vida dela, a fase esporófita. Aí, o que é que vai acontecer então? Esses esporos que são haploides vão originar essa folhinha que parece um coração, tá? Que é o gametófito haploide, que a gente chama de prótalo. E aí lá naquela folhinha, o meu anterozoide, que é o gameta masculino aí da pteridófita, vai se encontrar com a oosfera, que é o gameta feminino aqui dela. E para esse encontro acontecer, eu preciso de quê? Água. Ela também é dependente da água, então por isso que a gente tem que estar molhando lá a nossa samambaia, e aí vão nascendo novos filhotinhos sem que ninguém mexa. Por quê? Porque esse processo, ele é um processo natural. O esporo cai, origina o prótalo. Aí eu vou ter lá no prótalo o encontro da célula masculina, que é o anterozoide, com a célula feminina, certo? Vou ter a formação do zigoto, e aí eu vou ter um novo esporófito, que é essa plantinha jovem, que vai crescer, vai formar uma nova planta adulta, e assim o mecanismo vai continuando. E por isso eu chamo de ciclo. Então, importante aí lembrar
que tanto as briófitas como as pteridófitas, elas dependem da água para a fecundação, tá? Elas são dependentes da água, até porque elas não têm sementes. Lembra? Elas são criptógamas. E nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura, tá? E o esporófito é a fase passageira. Já nas pteridófitas é o contrário, o esporófito é a fase duradoura e o gametófito é que é a fase passageira. Esporófito, produção de esporos. Gametófito, encontro dos gametas. E é isso que a gente tem para falar hoje sobre a nossa introdução ao reino das plantas. E vamos estudar que dá tudo certo.